E aí, pessoal? O tudo que tu tem, tudo que o Lehman tem aqui no Brasil, né, na Suíça, tô falando do Brasil, na Suíça é do governo de lá. É dívida do governo, no fim e ao cabo, é dívida do governo, porque é o governo que garante a propriedade da tua casa, que garante tu caminhar na rua e tal. Isso é dívida, isso é dinheiro que é gasto, isso é. E quando o governo ajuda, por exemplo, Bolsa Família, vou pegar do exemplo, mas teria outros, muitos outros, mas esse que é mais odiado, né, porque o pessoal não consegue entender. Quando o governo dá Bolsa Família, ele arrecada com a Bolsa Família. Quando o governo dá Bolsa Banco, que o pessoal defende sem saber que está defendendo, sem saber que ela existe, porque quando o Guedes deu 1,2 trilhão para os bancos, por causa do, da da talvez crise que ia dar por causa da pandemia, talvez ia dar uma crise, então ele já deu 1,2 bilhão para ele. Lógico, isso aí é uma rachadona, né? Mas daí eles deixam ele em paz com os 14 milhões que ele tem em paraíso fiscal, essas coisas tudo aí. O governo gasta muito mais com Bolsa Banco do que com Bolsa Família. Só que o Bolsa Família retorna como arrecadação para o governo. O Bolsa Banco enriquece os povos né, que tem paraíso fiscal, basicamente. E aí tu pode levar isso para tudo, para os grandes milionários, para tudo. E os caras conseguem ser contra o governo. Agora, eles não vão te dizer que o governo que vai ter que socorrer a Light lá, que tá em crise, porque não tem como deixar os cariocas sem luz. Foi o governo que socorreu os competentes lá da Oi, que quebraram, precisavam de 60 bilhão, foi o governo, não sei se foi os 60 que deram, mas na época do Temer, do golpe ali, eles queriam 60 milhões, 60 bilhão, acho que era, não milhão, 60 bilhão para salvar a Oi. Eles foram salvos, porque a Oi voltou, ela estava quebrada. Foi o governo do Lula que infelizmente salvou a Globo com o BNDES, e não tem como o Lula cobrar as sonegações que a Globo fez, as mentiras que a Globo fez, porque ela mesma destrói a narrativa do governo. E é tu que paga, trabalhador. Rateado com todo o povo brasileiro. Só que é difícil explicar, né? É mais fácil dizer que se tu tiver uma arma, tu vai se defender do bandido. Pronto, isso resolve muita coisa. Esses caras que falam que tem que cobrar os ricos é do diabo. Pronto, tá resolvido. Aí se a Globo fala alguma coisa mal do Bolsonaro, é só dizer que a Globo é comunista, pronto, não precisa mais explicar. Para muita gente, não estou falando para muita gente, isso resolve. Então, o governo somos nós. Agora, tem que ver que governo tu quer. Tu quer um governo que inclua o povo nessa dívida? Ou tu quer um governo que faz. Bom, a prova está aqui. Eles trabalharam tanto para os bancos que não teve um déficit em 4 anos aí de 800 bilhão do tenentinho aí. Então, é essa a diferença de governo. Aí tu vê pobre falando mal de governo, vê pobre, que eu digo remediado, porque para mim, se tu não é dono da Coca-Cola e dono da Globo, tu é pobre. Se não é o Lehman, tu é pobre. Se tu não ganha dinheiro lá para viver o resto da vida sem fazer nada, tu é pobre. Então, tu vê os caras assim remediados dizendo que defendem a iniciativa privada, que não sei o quê, e é só isso, né? Qualquer coisa que tu fale mais, uma pergunta mais, eles não te respondem. Quando não te ofende. Então, tudo que tu tem, tudo que nós temos, tudo que o Brasil tem, tudo que o Lehman tem, tudo que o cara que recolhe latinha na rua tem, é dívida do governo. E não tem como ser o contrário. Porque como é que nós vamos organizar? Anarquismo? Eu não sei se funcionaria anarquismo. Eu nunca estudei muito, mas duvido que funcione. Por isso nós temos que ter um governo que trabalhe. Todo governo, por mais que seja de esquerda, ele sempre trabalha mais para os que têm mais, porque não tem como, até a própria lógica da coisa leva a isso. Mas um governo que olhe para os necessitados. Os caras estão perdendo a plantação de arroz lá
o governo do estado nem dá bola. De arroz não, acho que é de cebola, que eu vi uma reportagem. Eu vi uma outra lá, mas isso foi da seca do ano passado. Os caras perderam o milho, tudo. E o governo do estado não dá bola, não tem, parece que não tem. Não tem programa para essa gente e eles continuam odiando quem faria alguma coisa. Porque eu lembro quando tinha a Bolsa Família aqui, quem distribuía a Bolsa Família era a prefeitura. Eles nunca diziam nada do que era do governo federal. Lógico, a Bolsa Família era impossível eles esconder que era do governo federal, mas... Então, eles utilizavam, eles encaminhavam, e eles eram brabo, não gostavam, ficavam bravos, porque estava no portal da transparência. Se eu quisesse saber quanto dinheiro veio, quem recebeu, estava tudo lá. E é tudo isso que eles não querem. Porque eles não vão te dizer que o governo é tu. Por mais que seja dívida do governo, é tu que paga. É rateado entre nós. Não tem como escapar disso. É simples, mas complicado. Porque e daí o cara que quer pagar pouco, que acha que vai faturar mais pagando pouco, não consegue perceber essa coisa. Porque se ele precariza, o outro colega empresário precariza o salário, o outro precariza, quando vê, não tem ninguém para consumir. Aí eles estão se precarizando eles mesmos. É simples, mas é complicado. Porque quando o cara quebra, é só jogar a culpa no governo. Porque não fez isso, porque não fez aquilo. Quando o governo exige dos produtores de ovo que eles façam isso, façam aquilo outro, para não espalhar a doença, eles reclamam, porque daí não me deixam trabalhar, não sei o que. Tá, mas se vier uma doença que matar tudo, uma aftosa que nem teve aqui no gado, né, no ovo, mas pode dar numa galinha também, tiver que matar todo o gado, quem vai assumir? É o governo. Eles vão ter que indenizar, ajudar essa gente, tá? É o governo. Não tem. Então, tudo é esse individualismo que não deixa as pessoas perceber. E fora que, por exemplo, no governo do Bolsonaro foi a pior pessoa que poderia estar lá, tal. Umas Damares da vida, que ela conta aquela história que arrancava os dentes das meninas, sabe? Sem ter uma prova. E conta a história e não fez nada para ir lá resolver o problema. É esse tipo de gente aí que nos governa. E esse tipo de gente tem Deus, então eles são bons. Falou de Deus, é um cara bom. Pode ser o pastor mais pilantra que existe. Mas ele é bom. Para alguns, né? Tô dizendo. Para quem acredita, porque quem não é levado pelo pastor é levado pela mídia, é levado pela sua classe. Mas essa ideia de que a dívida, tudo que tu tem é garantia do governo. Por mais que tu não consiga perceber não tenha essa noção. Abraço.